no dia 10 de agosto, nós demos início oficialmente à contagem regressiva dos 1000 dias para os 20 anos. Então, pessoal, eu sou Johannes Andemor e hoje no Contos, Música e Games nós vamos contar a minha história. Ei, rapaz, você me conhece? Eu sou o Cafundó, rapaz. Rapaz, filho de Davi Teixeira, compadre. Olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Eu tô aqui na TV Mamulengo, encontro músicas e game. Rapaz, olha, manda a vinheta aí, compadre. Vai! Fala galera, eu sou Johannes Andemor e hoje no Contos, Música e Games eu vou explicar para vocês o meu projeto de 20 anos. Em 2001 eu comecei minha primeira banda e também, um pouco mais tarde, meses mais tarde, eu comecei a escrever os contos do mundo desconhecido. Junto com isso, eu aliei a ideia de fazer músicas temáticas. Só que eu tinha um grande desejo, que era fazer um jogo. Fosse de tabuleiro, fosse de palitinho, mas eu queria um jogo de videogame. Mas não tinha recursos à época. E só agora é que eu tive a oportunidade de poder realizar esse sonho. E aí eu criei um jogo, que é a saga Critias, que começa com a primeira parte, o misterioso mundo desconhecido, e juntei tudo isso ao meu projeto de 20 anos. No meu projeto de 20 anos, eu disponibilizo os contos do mundo desconhecido em formato digital, que são 5 livros, que formam o primeiro volume, e em comemoração aos 20 anos, eu estou produzindo o segundo volume, que vai ter um foco especial para a história de Pernambuco, que chama-se As Portas de Al-Recife, e se passa no Recife do século XVII, durante o período holandês. Para além da parte literária e a parte dos games, também temos a parte musical, que é a parte da banda, onde, com o Andemor, que é a minha banda, nós fazemos um som autoral com o repertório do A Misteriosa Terra Desconhecida, que é baseado no conto número 4, O Segredo do Lago de Luz Perene, assim como o primeiro Critias, o primeiro jogo. E também tocamos temas clássicos de filmes, de animes, como Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Sailor Moon, Naruto e tantas outras bandas muito interessantes do mundo dos animes. O que é o projeto? Contos do Mundo Desconhecido, a música do Andemor e o game, a saga Critias. E para guardar toda essa memória, eu criei o canal Contos, Música e Games, que é o canal do Andemor, que é onde você está vendo esse material. Fica tudo reunido aqui, mas o canal ele foi também criado de uma forma livre. Ele é um canal que eu posto aquilo que eu achar interessante. Eu falo, debato, converso, toco, canto, disponho minhas ideias. E é um canal totalmente aberto para o mundo geek e a cultura pop, o heavy metal, o pop rock, o rock alternativo e todo tipo de criatividade. Para falar dos meus 20 anos, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, de volta ao fim da década de 80 do século passado. 88, 89 foi um tempo muito interessante. Muita gente não conhece,
mas existia na TV Globo um programa chamado Balão Mágico. Simone, Jairzinho, o Fofão e companhia. E de vez em quando Raulzito e Roberto Carlos davam uma chegada por lá. Bem, foi nesse programa que tudo começou. Por causa do Zillion. Foi o primeiro anime que eu assisti na minha vida. E aí eu lembro que eu tinha que ir para a escola de manhã cedo e eu perdia, sempre eu perdia o desenho, que eu ficava fascinado, adorava o adoro o Toy Charger. Digo que se um dia eu viajar para o Japão e encontrar um exemplar do brinquedo Toy Charger, eu trago, que é um grande sonho da minha vida. Então, assim, tudo começou com o Zillion. Eu até hoje sou fã do Zillion, assisto, a abertura do canal tem passagem do Zillion. E mais à frente o Zillion vai ter uma repercussão interessante na minha vida. Mas não foi só o Zillion, existia também o Macross, que por muito tempo eu não soube o nome desse anime, mas eu gostava muito. Eram uns caças F-14 que se transformavam em armaduras gigantes e tal, no espaço sideral, lutando contra alienígenas gigantes. Aí tem uma segunda temporada que se transforma, que já são os filhos dos primeiros pilotos e tal. Que, mais uma vez, né, eu estudava de manhã, não dava para assistir, então só via até o comecinho. Mas era super legal. Hoje, com o advento da internet, a gente pode baixar e a gente assiste quando der. Então, o Zillion e o Macross abriram as portas do meu universo para eu ser o que eu sou hoje. Aí, tempos depois, né, chega o tempo do videogame. Lá em 1990, 91, 92, mais exatamente 91, que é o tempo dessas fotos que vocês estão vendo agora. Eu ganhei meu primeiro videogame, que foi o Master System 1, e eu tenho uma história muito interessante, porque quando lançaram o Master System 1, eu nem soube que ele existia. Na verdade, eu nem sabia que existia nenhum videogame, eu não sabia o que era isso. Mas um belo dia, estou eu no portão de casa, olho para a rua e me vem um carro da Nescau para entregar para minha vizinha um videogame, uma caixinha pequenininha, um boneco vermelho do cabeção e da orelhona lá do lado, fazendo assim. Todo mundo sabe que é o nosso querido Alex Kidd. E ela ganhou na promoção da Nescau o videogame, o Master System 2. E então, assim, tipo, era a única pessoa da rua que tinha o videogame. Por longa data a gente perturbou bastante ela e o irmão dela, e a mãe, e a avó, e o resto da família também, porque a molecada toda ia para casa deles jogar, ou pelo menos tentar jogar. Aí, depois disso, sim, aí eu ganhei meu Master System, que não era o 2, era o 1. E, tipo, eu lembro o dia que a gente chegou na loja, meu pai, minha mãe lá, tal, o cara me mostrou o Mega Drive, mas era muito caro. E aí a gente terminou ficando com o Master System. E foi interessante porque a caixa era grande e tal, tinha pistola, óculos, e eu meio que caí nessa, né? Chegando em casa só tinha o console e o controle, mas tudo bem. E para minha frustração maior, não tinha Alex Kidd, tinha Hang-On e Safari Hunt. Mas o Safari só jogava com a pistola e eu não tinha pistola. Mas enfim, no ano seguinte eu ganhei a pistola e foi super legal. E aí fui me acostumando e tal. Lembro que no primeiro dia, nos primeiros dias, na primeira semana, minha mãe falava que eu, dormindo, cantava a música do final do Hang-On.
E era muito interessante isso. Tá bom, eu já era um garotinho perturbado nessa época. E aí pronto, eu passei muito tempo com o Master System, mas um fato. Hoje eu sei que houve todo um trabalho publicitário em cima do Master System para a venda dele aqui no Brasil, e um dos motivos disso, pasmem, foi o Zillion. Eu sou fãzaço do anime, mas eu não comprei o Master System por causa do Zillion. Isso é muito interessante. E pasmem de novo, eu só vim descobrir que a Light Phaser é a pistola Zillion 25 anos depois. Então, são as coisas da vida, né? Mas tudo bem. Hoje já tem vídeo no canal, vocês já viram que eu consegui ligar meu Master System, estou super feliz, estou correndo atrás de cartuchos clássicos para a gente fazer a coleção e fazer gameplays. Consegui uma TV de tubão de 14 polegadas para a gente jogar bem fiel. E mais à frente, quem sabe a gente não consegue a Light Phaser e talvez o óculos. Sim, eu tinha Light Phaser, mas quebrou. E minha mãe jogou fora. Mas tudo bem. Então, aí foi o tempo do videogame, Rastan, Saga, Sonic the Hedgehog, que é Sonic, Alex Kidd, Psycho Fox, que é do coração, e Zillion, os dois Zillions, que, diga de passagem, eu consegui terminar o primeiro com muito sacrifício, com muito tempo. E eu não lembro se eu terminei o segundo, mas depois a gente vê, né? Estamos correndo atrás. Passou o tempo do videogame e aí veio o tempo da música. Eu lembro que a primeira música que eu vi, meu vizinho tinha mania de botar o rádio na frente, o irmão dele continua com essa mania e às vezes coloca extremamente alto, mas tudo bem. O outro era mais educado. Ele gostava de rock e uma das músicas que ele gostava muito de colocar era She, do Green Day. E por longa data eu fiquei com essa música na cabeça, mas não tinha recursos, não tinha acesso, só tinha televisão na Globo mesmo e não tinha como saber. Então, quando a MTV apareceu aqui, né, na nossa região, estava naquela época, e já foi bem depois, acho que foi bem depois de 94, acho que 94 ou 95, ou mais, né? Não lembro agora. Bem, quando a MTV apareceu, e aí tinha ocorrido em 94 o Woodstock, que o Green Day tocou, aquele célebre momento da guerra de lama e cocô do Billy Joel. E lá eu vi When I Came Around pela primeira vez. Cara, eu me apaixonei por aquilo era muito louco, aquele cabelo azul dele. Nossa, aquilo ali foi um dos primeiros totens daquele pequeno Johannes, que não entendia nada dessa vida, mas achava aquilo e aquela guitarra verde, que não é verde, é azul. Muito interessante. E aí depois aí apareceu o She, eu consegui aquele primeiro CD ao vivo do Green Day, que tem várias músicas legais. Eu escutei numa fita cassete, gente. Eu escutei na fita cassete até torar a fita não torou não, mas é uma expressão. Então, aí nessa época, as primeiras músicas que eu escutava muito Paralamas do Sucesso, com esse disco aqui, que era da minha mãe. Eu ouvia isso aqui demais. E também ela tinha um outro disco, um vinil, que era do Michael Jackson, Bad. Então, meu primeiro caminho na música foi exatamente esse. Escutando isso, também eu tinha um CD, não existia CD. Eu também tinha um disco das Paquitas e eu adorava dançar e cantar com as Paquitas. Empurrava as cadeiras assim e tal, fechava a casa com morrer de vergonha, mas eu cantava. Eu cantava com as Paquitas. Então, aí chegou o tempo da música e aí
tudo começou aqui, ó. Mamonas Assassinas. Cara, eu sou muito fã ainda dos caras. Mas na época eu era um fã maníaco. Eu fazia covers e praticamente tudo começou por causa deles. Numa festa de escola em comemoração ao Dia dos Professores, lá em 1996. Eu subi no palco e fiz um cover lá dos Mamonas com os coleguinhas. Quando desci, pessoal, aquele burburinho, você leva jeito, não sei o que e tal. Aí, né, a pessoa é perturbadinho. E eu vi um negócio desse, não deu outro. Ainda para completar, meu professor de português, Júnior, muito obrigado por tudo. E se não fosse você, nada disso teria começado. Acho que eu teria seguido outro caminho. E hoje eu sou muito feliz por você ter me dado aquele violão. Então, ele me deu um violão que eu guardo até hoje com muito carinho, que era do avô dele, que eu batizei de Velho Chico. E tudo começou ali. Então, foi muito interessante. Eu tenho muitas lembranças boas de tudo aquilo. E aí depois foram aparecendo outras músicas e tal. Comecei a curtir muito rock nacional, Titãs, já escutava os Paralamas, Nenhum de Nós, conhecendo outras bandas, Biquíni Cavadão, e assim foi. Mas uma das bandas que eu mais gostava na época era o Patofu. Gosto muito hoje ainda. Gostava muito daquele jeito irreverente deles, diferente, das letras com um conteúdo bem interessante por baixo de todas aquelas camadas de tudo que eles faziam. Mas enfim, né? Gostava muito. Mas foi então, em 1999, eu já tocava alguns acordes. Não encontrei, sei que está numa caixa, mas está difícil de encontrar nosso cassete. Falei cassete. O cassete do Aedes aegypti, que era o nome do título da demo que a gente colocou, da banda Rota 69. Então, grandes amigos do começo estavam lá participando daquele material. Mas enfim, o tempo passou e em 1999 a gente montou uma bandinha de bairro com outras pessoas e uma dessas pessoas me apresentou isso aqui, ó. Cara, isso sim mudou minha vida. Quando eu ouvi o Angels Cry, eu simplesmente encontrei meu caminho. Eu disse, é isso que eu quero fazer para minha vida. E ouvi Angra, puxa outras bandas como o Iron, Stratovarius e o Halloween, claro, né? E aí eu lembro que em 2000, 2001, eu comecei a trabalhar numa loja de caderno e sempre que largava, lá no centro, esqueci o nome da rua, Duque de Caxias, e sempre que era hora do almoço eu ia para uma loja ali na Guararapes chamada Oficina da Música, que lá tinha uns CDs irados e você podia ouvir, era legal porque já era CD e você botava o fonezinho, o headset e ouvia, né? E aí eu encontrei isso aqui, ó. Cara, isso aqui mudou minha vida pela segunda vez. Live em UK do Halloween. Eu flertei com esse CD por mais de um mês, né? Foi um mês. Até receber meu primeiro salário. Quando eu recebi meu primeiro salário, eu fui buscar mais todo santo dia durante 30 dias. 31 porque foi em janeiro tinha 31 dias. Durante 31 dias eu ia lá ouvir os pedacinhos, né? Que a música não tocava toda. Os pedacinhos desse CD, que era fantástico. Mas aí tem uma história interessante que
pouco antes, eu não lembro, era pouco antes, eu também conheci isso aqui, ó, que foi lançado em 98, mas um colega me emprestou, que naquela época realmente era muito caro você comprar um CD do Blind Guardian. É engraçado, o Halloween era mais barato, mas o Blind Guardian era muito caro e não tinha condições de comprar. E aí ele me emprestou o dele e eu vi, nossa, aquilo transformou minha vida pela terceira vez, e a voz do Hansi, e pronto, aí tudo começou. E aí eu podia dizer que eu estava já começando a formar minha personalidade musical com base em tudo isso. E aí depois eu consegui o primeirão do Halloween, que já era um relançamento, acho que em 2004 por aí. O Oceanborn foi uma quebra de paradigmas, né? O Angra já tinha feito isso, Sepultura também já tinha feito isso, mas foi a primeira vez que a gente escuta uma cantora de ópera, né, fazendo o que a Tária faz tão bem, e numa banda de power metal muito legal. É pena que nos CDs seguintes o power metal ficou lá atrás, né? Ficou um rockzinho super legal, pesadão, mas o Oceanborn é o Oceanborn. E foi aí, lá em 2003, que toda essa loucura da minha vida musical se converteu num momento, num ápice muito legal. Fábio, lembra disso aqui? Cara, esse aqui é o CD solo do Fábio Laguna, tecladista do Hangar, ex-tecladista do Angra, que conheci na oportunidade que ele veio para cá. Eu perguntei a ele, posso fazer a divulgação do teu CD aqui? Ele gentilmente aceitou, e aí eu bati minha cabeça e fui atrás. Foi atrás, eu não sabia nada, não entendia nada, era muito novo, mas foi um momento muito legal mesmo. Eu consegui gravar a entrevista para a Rádio Transamérica no programa Rockstage, que é apresentado pelo Nil, e só tenho a agradecer aos meus grandes amigos Levi e Alvete, que foram quem encaminharam tudo isso. Bem, então, passada a fase da banda, saí conhecendo outras coisas, assisti muitos desenhos como He-Man, She-Ra, O Grande Caverna do Dragão, Os Cinco Carinhosos, e entre outros muito legais. E aí foi quando surgiu os Cavaleiros do Zodíaco, e aí não teve jeito. E a história com os Cavaleiros do Zodíaco ela é muito interessante, porque eu assistia muito a Manchete e era ligado Jaspion, Changeman, Giban, Jiraiya e todos esses que todo mundo conhece. Só que apareceu um seriado muito legal chamado Cybercop, Os Policiais do Futuro. Era isso? Não sei. Mas era Cybercop. E aí eu fiquei viciado, né? E assistindo todo dia de manhã. Eu não sei onde é que eu arrumava tempo de manhã para assistir, mas eu assistia, tá? Tudo bem. Eu acho que é porque eu não ia pra escola, sei lá, era nas férias, era de manhã, eu sei que era de manhã, e eu ficava lá. Então num belo dia, eu liguei a televisão e não passou o Cybercop. E aí eu fiquei pé da vida, né? Não passou o Cybercop. E aí, cara, começou. Os guardiões do universo vão te vencer o mal. E aquilo mudou minha vida novamente. Aí, aquela abertura dos Cavaleiros do Zodíaco é fantástica, fica na mente da gente, e até hoje eu vejo você caindo lá, levando o pau do Atlas. Mas enfim, então começou aí, eu virei um Cavaleiro do Zodíaco maníaco, né? Dá pra ver, eu tinha álbum, todo colecionador maníaco de Cavaleiro do Zodíaco tinha. Sou louco hoje, até hoje, por tudo dos Cavaleiros. E tô esperando aí, Netflix, para ver como é que vai ser essa situação nova aí, tá? Vamos lá, vamos ver. Tentei acompanhar quando aquela emissora, que perdão, não sei o nome, mas que aqui só pegava pela internet,
relançou agora anos atrás o anime, mas infelizmente a vida adulta não deixa a gente fazer o que a gente quer, mas pelo menos durante um mês eu consegui acompanhar os primeiros episódios, né? E foi isso, aí surgiu Cavaleiro do Zodíaco, aí vem Dragon Ball. Eu tinha um problema com Dragon Ball porque eu não aceitava, né? Criança, menino, aquela coisa toda. Eu não aceitava que era Dragon Ball. Pra mim é Dragon Ball Z. Mas aí depois, né, só o tempo nos diz as respostas que quando os animes saem do Japão para vir para aqui para o Brasil, primeiro eles passam na Espanha e, se não me engano, na França parece, mas uma coisa eu sei, passa pela Espanha para vir para a América Latina para depois cair no Brasil. Então, Los Cavaleiros del Zodíaco é o que é, e por isso que ninguém entendia aquela coisa, aquela multiculturalidade nos logos do Saint Seiya. E, enfim, assim, tipo, não é Dragon Ball Z, até nos países de língua inglesa, mas nos países de língua espanhola é Dragon Ball mesmo. Mistura, né? Dragon Ball. Aí tudo bem, hoje eu aceito, né? Goku, Vegeta, meu personagem favorito. Então, aí comecei a assistir isso e o último, posso dizer que o último anime que eu assisti na década, já era 2000, já era século 21. O último anime que eu assisti foi sim Digimon. E aí depois a vida começou a tomar outros rumos e eu não tive mais tempo para estar assistindo as coisas, até porque também não tinha recurso, né? Ou era Globo e Band e SBT ou Shaw. Mas hoje tem, só que hoje não tem o tempo que a gente quer para fazer tudo que a gente deseja, né? Então, aí em 2001 eu montei minha primeira banda de verdade, né? Eu e mais 2 amigos de bairro, meu grande irmão Mago, firme, velho, você sempre vai ser o melhor baterista do mundo pra mim. E o cara fez mágica sem ter bateria. Ele fez muita mágica. Então, talvez um dia a gente toque junto de novo, quem sabe. E a gente montou essa primeira banda, só que a primeira banda os meninos queriam fazer thrash, né? Queria tocar Slayer, queria tocar essas coisas, e eu queria o louco lá para cantar fino, cantar melódico, aquela coisa toda. Não rolou. Mas enfim. E aí a gente passou a vida nisso. Acho que mais ou menos em 2002, 2003 surgiu a Gandavo, que era uma realização com mais 2 outros amigos, 2 amigos importantes, muito importantes. O Josson, cara, que está sempre aí junto, e o Marcelo Santa Fé, se você autorizar eu falar essas palavras. Quando a gente é jovem, a gente faz muita merda, e provavelmente hoje a Gandalf poderia ter sido de outro jeito, mas a história é como ela é, não é como a gente deseja. E que todos sejam felizes nos seus caminhos. E a Gandalf sempre foi influenciada por Rhapsody, Avantage, a Angra, Halloween, Stratovarius, Black Guardian, e aí o Hammerfall, o Ice the Earth também, Iron, Ed Guy, e tantas outras bandas muito boas. Então, se eu for fazer a lista do que a gente tentou fazer com a Gandavo, foi uma salada de fruta muito louca, porque no meio de tudo isso eu sempre queria botar um forró, um chachado, um baião, um axé, um afoxé. E para a mentalidade que a gente tinha quando era adolescente, isso era bem blasfemo ao metal. Mas enfim. E aí em 2003 a gente sofreu uma ruptura forte e aí a coisa toda desandou. Mas eu tentei manter dentro das minhas loucuras, da minha dislexia. Gente, eu sou disléxico, eu consigo pensar 50 mil coisas de uma vez e não fazer quase nenhuma no final. Mas a gente pensou várias maneiras de fazer
coisas legais. A gente experimentou maneiras de fazer coisas diferentes, fizemos coisas super legais, apesar de não ter tido nunca qualidade para gravar as coisas, porque gravar no estúdio era caro, mas enfim, a gente tem um material aí de bootleg super legal, extraoficial, louco, mal feito às vezes meio impossível, mas tá aí, temos uma memória muito boa para lembrar, muita coisa legal. E aí foi exatamente nesse tempo da Gandavo que eu comecei a escrever letras baseadas em história. E aí que surge a parte dos contos. Foi nessa época, 2001 mais ou menos, que eu comecei a escrever os contos do mundo desconhecido. E os contos do mundo desconhecido começou eu contando o começo de tudo e tal, e aí isso levou 10 anos. Quando chegou perto de 2011, eu escrevi mais um pedaço dos contos, que hoje é O Segredo do Lago de Luz Perene. E com essa parte do Segredo do Lago, foi quando a gente, já era 2009, por aí, eu consegui escrever algumas letras e fazer um repertório. Com esse repertório, a Gandavo tinha conseguido se estruturar, a gente conseguiu um baterista, grande Rodrigo Drigger, um cafajeste. E aí galera, beleza? Quem vamos falar aqui, gente, é o Rodrigo Drigger aí. Cafajestagem vai dar certo, você tem futuro, você é um cara autêntico. E o Rodrigo foi tocar a bateria, mas o Rodrigo é um cara punk, velho, o cara da cachorrada, e a gente tentou botar a rédea nele no metal. Se hoje a gente fizesse isso, hoje daria certo, mas naquela época não deu, porque a merda da vida, que destrói a vida, são as mentalidades das pessoas. Mas é um grande baterista, tá indo aí firme para tocar e cantar suas músicas, lutando também para ter uma banda, Fizemos nosso primeiro show no Pátio de São Pedro em 2010 com a Gandavo. E depois no Halloween, em outubro, a gente também conseguiu fazer outro show. Só que aí, depois desse show, eu queria muito cantar aquele repertório dos contos e também queria fazer uma coisa mais pro power metal melódico, que a Gandavo estava mais para um power metal Blackguard, eu queria uma coisa mais Halloween e tal. E os meninos aceitaram e a gente, pela primeira vez, a gente fez o Andemor. O primeiro show do Andemor foi em 7 de maio de 2011, que é uma data muito marcante. E aí, depois desse show, eu entrei na faculdade, fui fazer o curso de História, fiquei sem tempo e tivemos que parar. E daí então, só voltei em 2014, depois que eu me formei em História. E quando me formei em História, a coisa mudou, porque agora eu tinha um conhecimento técnico e para poder fazer coisas mais centradas na realidade. Então o que é que eu fiz? Eu não perdi tempo. Eu peguei os contos e readaptei eles, os primeiros contos, peguei eles e readaptei para uma realidade mais real. Eu peguei os contos e readaptei para a realidade histórica. E com base nisso, eu também terminei me apaixonando pela história do período colonial aqui em Pernambuco, que é uma história muito rica e muito interessante. E comecei a escrever músicas sobre isso e abri a mente para outras coisas, para outros pontos de vista. Então, a história dos 20 anos, ela surge a partir
de tudo isso. Se nós dois, que somos Cavaleiros de Ouro, resolvermos lutar um contra o outro, ambos podemos desaparecer. Ou iniciaremos uma guerra de 1000 dias. Bem, pessoal, os 1000 dias para os 20 anos foram lançados em 7 de maio de 2021. Nós vamos ver no que é que deu toda essa trajetória. O objetivo é guardar toda a memória desse caminho, desses últimos 20 anos, e está sendo feito. E eu estou muito feliz de estar podendo realizar isso hoje e estar guardando essa memória e disponibilizando para inspirar outras pessoas que, mesmo com recursos escassos, basta você ter vontade que você consegue fazer. Dá aquele like legal, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as atualizações e fica com a gente. Valeu!